E aí, pessoal, tudo bem? Há mais ou menos uma semana e meia eu gravei uma live lá no Instagram. Inclusive, essa live você pode encontrar no perfil do Universidade da Química, lá no IGTV. E foi uma live com o meu amigo, o professor Leonardo Costa, que tem um canal aqui no YouTube também, o Fórmula de Soluções. Não sei se vocês conhecem. O professor Leonardo, como eu falei, é meu amigo, ele foi um verdadeiro irmão durante o período de pós-graduação. Eu fiz mestrado e doutorado com ele no mesmo laboratório. E a ideia da live, na verdade, foi dividida em duas partes. Foi uma entrevista onde essencialmente eu falava sobre alguns pontos interessantes que eu tive ao longo da minha carreira. Isso desde o ensino médio, que eu queria ser professor de história, depois professor de biologia, até a pós-graduação e a criação aqui do Universidade da Química. A segunda live, que na verdade foi gravada logo na sequência, foi um conjunto ali de resposta a perguntas que o pessoal que estava assistindo acabou fazendo. Então, algumas eu respondi, outras o próprio Leonardo respondeu, outras nós dois respondemos. E é essa segunda live que eu estou disponibilizando aqui para vocês. De novo, vocês podem ver toda a live no perfil do Instagram da Universidade da Química no IGTV. Só que nem todos que me seguem aqui no YouTube têm Instagram. Se você me segue aqui e tem Instagram, me segue lá no Instagram também, beleza? Mas nem todos têm. Então, eu estou disponibilizando aqui no Universidade da Química a segunda parte, a parte de perguntas, e na descrição do vídeo tem um link para a primeira parte que está lá no canal do Léo, o Fórmula de Soluções. Inclusive, se você assistir essa primeira parte da live, dá uma olhada também no que ele tem lá no canal dele, nos vídeos que ele publica, e se gostar, se inscreva lá, ajude o canal dele também a crescer. Inclusive, se inscreva aqui no Universidade da Química, se você não for inscrito. As lives são grandes, enfim, algo em torno ali de 50 minutos, mas você não precisa assistir toda, você pode colocar em velocidade 2, por exemplo, ou pode colocar o fone e ser uma espécie de podcast, vai fazer alguma outra coisa e fica escutando a live. Bom, eu espero que vocês gostem, né? Eu espero que seja uma oportunidade para nos conhecermos um pouco melhor. Eu pretendo produzir mais desse tipo de material. Eu particularmente gostei bastante. Não sei vocês, então deixe aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de material, se vocês gostaram. E se for novo por aqui, se inscreva. Agora fiquem com a segunda parte da live. Muito bem. Então, agora, nessa segunda parte da live, né, Antônio? A gente gostaria de responder perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pode colocar aí que a gente comenta. Eu vi que você teve muitos elogios, Antônio. O pessoal falando que adora o seu canal, que conseguiu galgar degraus maiores na sociedade por causa do seu canal. Muito feliz mesmo com o feedback das pessoas. Priscila, tudo bom, Priscila? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, ou fazer perguntas diretamente para mim ou para o Léo, pode digitar aí. Bem, Antônio, enquanto a gente está esperando as perguntas, nós começamos no seu ensino médio, depois você falou da graduação, depois do assim, mestrado e doutorado, que é a parte da pós-graduação, né? Você se tornou professor, depois falamos da Universidade da Química. E só enquanto a gente espera as perguntas aí, quais seriam seus planos para o futuro? Deixa eu fazer uma pergunta, antes de responder. As perguntas que aparecem aqui, que o pessoal faz, a gente consegue voltar nelas? Não, né? A gente pode andar, você pode voltar, pode ir para trás ou para frente. Você Já tem também? alguma pergunta? Tem sim. Tem sim. Passou uma aqui. Opa. Vitor Roberto, como que funciona trabalhar com modelagem molecular? Tá. Bom, primeiro que modelagem molecular é uma área muito, muito ampla. Então depende de que tipo de modelagem molecular nós estamos falando. Eu trabalhei essencialmente com cálculos de DFT, né? Isso tem um significado dentro da área, mas tem pessoas que, por exemplo, trabalham com o que chamam de docking. Enfim, temos objetivos diferentes. Eu já até gravei alguns vídeos sobre isso, falando que, sei lá, 200 fármacos foram selecionados para fazer ali um estudo se atua ou não contra o coronavírus. O primeiro processo ali para selecionar dentre esses 200 fármacos quais seriam os melhores foi um processo por modelagem molecular. Então temos ali a estrutura da proteína alvo, né, do vírus,
temos ali a estrutura da droga e vemos se existe interação ou não, se vai ser permanente. Esse é um tipo de trabalho de modelagem molecular. Eu não sei, né, não sei como ele funciona operacionalmente, nunca fiz esse tipo de cálculo, mas essa é uma das aplicações. No meu caso, eu trabalhava com sistemas polimetálicos, ou mais de um íon metálico, e tinha uma interação magnética entre eles. O que eu queria saber era de onde que vinha essa interação magnética. Será que o ligante era importante? Será que o ligante não era? Será que se eu mudasse o grupo ligado, um substituinte no ligante, isso iria aumentar o acoplamento, iria modificar o acoplamento? Era mais ou menos disso que eu estudava, e também meio com uma ideia de propor rotas de síntese para os meus colegas. Olha, de repente, se você muda esse grupo, coloca um outro grupo, talvez a gente consiga aqui um sistema melhor. Se de fato ia ser melhor ou não, só o experimento iria provar. Eu fazeria uma modelagem. Era essencialmente isso que eu fazia, mas isso é apenas um exemplo de inúmeros outros exemplos de modelagem molecular. Uma coisa que eu acho legal a gente comentar, Antônio, é que muita gente pensa, eu gosto de computador. Vamos então para a área de modelagem molecular. Modelagem não é só apertar botão, né, Antônio? A gente tem que entender a teoria por trás daqueles números que aparecem, a gente tem que caminhar um pouco pelas equações da físico-química, e a gente pode aplicar para diversos exemplos. Você aí botou para os materiais magnéticos moleculares. Eu sempre estudei a parte de medicamentos. E aí, como que a gente vai conseguir criar um medicamento ionóforo? A gente não acaba só estudando uma só área da química. A gente acaba tendo que entender a química inorgânica, a parte dos orbitais, a química orgânica, a parte dos efeitos eletrônicos, efeitos estéreos. A gente acaba tendo que buscar lá na físico-química algumas informações para a gente entender o que é um funcional, o que é um conjunto base. A gente acaba tendo que ir lá na área da biologia para você poder entender um pouco melhor sobre qual é a finalidade do seu estudo. Então, eu diria que a área de modelagem molecular ela é uma área muito ampla que você pode pegar um estudo muito diversificado, mas que você também tem que ir aos pouquinhos, cada vez mais reunindo uma gama maior de conhecimentos. Sim, na verdade é uma área muito ampla. Eu gostava muito disso. Primeiro a gente tem que levantar a bandeira de que químico teórico é químico, né? Porque tem gente que acha e prega que não é. Mas eu gostava muito porque, assim, eu gosto de química, seja orgânica, inorgânica, físico-química, sabe? Eu gosto bastante de estudar. E foi uma área que eu aplicava em um sistema inorgânico, mas tinha físico-química envolvida. Eu aprendi muito durante esse período. Então, tem uma outra pergunta aqui do Anderson Aguilon. Como integrar sua experiência para os professores de ensino superior que devem se inserir no período especial por conta da pandemia? Eu acho que ele está perguntando como colocar a sua experiência para os outros professores que agora, devido à pandemia, vão ter que dar aula online, né? Existem questões que são institucionalizadas, ou seja, a tua instituição onde você dá aula, como que ela vai gerar isso? Isso é uma outra coisa, uma parte burocrática, questão da coordenação, da direção, da comunidade acadêmica resolver. O Instituto Federal, por exemplo, está tendo esse tipo de discussão. Isso aí fica numa outra esfera. Uma outra esfera. Falei igual Cebolinha agora. Olha a fome. Precisa da fome. Pois é. Outra coisa é a sua postura, né? Você como professor. Eu gravei um vídeo um tempo atrás, e aí pensando, obviamente, em aulas no YouTube, né? Muito menos burocráticas. Você pode fazer qualquer coisa. Ensinando o que a gente precisa em termos de materiais. Em termos de materiais, é muito pouco. Tendo um celular, você já consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Acho que é muito mais o desafio da sua boa vontade, da sua postura do você querer fazer isso. Pensando em um projeto independente, não quando você é obrigado a fazer isso. Agora, em termos de execução, é como qualquer uma outra área da vida, é questão de prática, e com a prática você vai melhorando a cada dia. Então, a primeira aula deve sair um pouco estranha, talvez você ache muito estranho se ver na tela do computador. Uma coisa que é muito comum é você achar a sua voz muito estranha. A primeira vez que você escuta a sua voz gravada
ela soa muito estranho, mas é pegar um determinado programa de captura de tela ou que grave você, enfim, dependendo ali da forma, e tentar produzir o material. É bom escrever um roteiro antes do que você vai falar e gravar. E assim, molha o pé, sabe? Assim, vai, grava a primeira, edita, publica, não ficou muito boa ou ficou, na segunda já vai estar um pouco melhor, e com o tempo você vai se acostumando. Eu, pelo menos, olho dessa forma. Não sei se foi isso que você queria saber, mas, enfim, se não foi... Eu acho que uma coisa para ressaltar, Antônio, é que, primeiro, eu lembro quando eu fui começar a gravar vídeo, você gravar para uma câmera, nossa, mas eu achava uma coisa dificílima, Antônio. Eu pegava até foto de alunos, botava atrás da câmera, porque a gente está acostumado a dar aula olhando, tendo o retorno dos alunos. Quando você dá para uma câmera, é algo muito esquisito no início. E aí, nossa, eu acho que todos os professores passam por isso. A gente acha isso daí esquisito. Depois, você aí falou muito bem. A gente tem que se preparar com material. Ah, mas aí eu vou usar as minhas aulas do PowerPoint que eu dou lá na faculdade. Uma aula online, ela não deveria ter, por exemplo, 2 horas e 50 minutos de tempo de duração. Porque é muito mais difícil você prender a atenção de um aluno por tanto tempo estando na aula online. Então, a gente tem algumas diferenças da aula presencial para a aula online, que eu acho que tem muitos professores que estão agora começando a descobrir essas diferenças. Então, nós temos várias diferenças. Não, nesse respeito, assim, se a aula for gravada, eu tenho uma aula de 50 minutos lá no canal, que é a aula com o maior número de visualizações. Mas, assim, uma aula de 50 minutos de SN1, SN2 corresponde a 2 semanas de aula presencial. Uma aula gravada, 20 minutos, você consegue colocar muita informação. Agora, se for no formato live, a gente está conversando aqui há mais de uma hora. Influi, assim, se for uma live, uma aula nesse estilo, como se fosse uma aula, tendo um certo tipo de interação, flui melhor. O tempo acaba passando mais rápido. Agora, a aula gravada mesmo, essa costuma ser uma aula de 20 minutos, facilmente corresponde aí, sei lá, um período de uma hora e meia em sala de aula de fato, né? Não tem que esperar o aluno copiar, esse tipo de coisa. Antônio, talvez a gente possa dar respostas agora, talvez um pouco mais diretas, porque eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui para a gente. Então, vamos lá. O Glayton pergunta, mestrado acadêmico ou profissional? Quer responder essa ou quer que eu comece respondendo? Vai você. Eu não conheço muito mestrado profissional. Se você tiver experiência... Eu assim, já fui professor da UESO, lá a gente tem um mestrado profissional, né? Bom. Até na área de ciências ambientais. Eu diria que o importante é você fazer o mestrado. Geralmente, quem faz mestrado profissional é quando trabalha e não tem tanto tempo para se dedicar a um mestrado acadêmico. E eu assim diria que os dois você vai ganhar o mesmo título, é o título de mestre. Esse título ele não é diferente, não ganha mais ponto num concurso em algum lugar, porque você fez mestrado acadêmico ou então profissional. Para mim, a maior diferença é sobre a sua situação. Curso de mestrado, tanto acadêmico quanto profissional, se você tiver mais tempo para se dedicar, faça um acadêmico, que você vai ter mais tempo para publicar artigos científicos, para ir a congressos. O profissional, eu acho que foi criado mais para quem trabalha e que quer fazer a pós-graduação. E aí você segue o caminho. Porque a ideia do mestrado profissional, a priori, era fazer uma conexão entre a empresa e a universidade, que são dois ambientes que normalmente não conversam. Então o cara está trabalhando ali numa empresa, só que ele vai fazer algo meio relacionado na universidade que possa ser aplicado ali. Na UFLA tem o mestrado profissional, lembrei agora, em educação. Obrigatoriamente, para fazer esse mestrado, tem que ser professor. Você não faz simplesmente não estando atuando como professor de educação básica, se eu não me engano. Então é uma questão de foco. Se você não está exatamente trabalhando na área, não tem essa comunicação, a princípio não teria diferença. É muito mais comum nós seguirmos o mestrado acadêmico. Aqui, Antônio, o Lucas Henrique, ele fez uma pergunta que, na verdade, ele aqui dividiu em 3 partes. Então, eu vou ler
e ela é uma pergunta um pouco grande. Posso começar? Pode. Professores, então, imaginem essa situação. Eu, aluno de curso técnico em Química, com vontade de ingressar no bacharelado, se caso pudesse desenvolver uma pesquisa no meu estágio durante o técnico e quisesse registrar os dados da pesquisa em uma espécie de documento como artigo científico. Isso é uma coisa muito comum, né, Antônio? Os alunos, Sim. eles fazem uma pesquisa, eles lá têm um professor orientador, e aí o aluno e o professor em conjunto, eles vão escrever um artigo científico, até aí é algo bastante comum. Aí Sim. agora ele coloca, teria como validar esse artigo ou publicar para aproveitar para uma graduação, um ingresso no mestrado, ou algo assim? Então, pelo que eu entendi, Antônio, se o aluno publica durante o curso técnico, ele pode escolher continuar o mesmo estudo no trabalho de iniciação científica, mestrado, doutorado, se tiver algum professor que siga essa linha de pesquisa. Porque aí ele está falando de níveis diferentes de educação, os professores eles vão mudando. Tem que ver se alguém segue essa linha de pesquisa. E geralmente a gente estuda é algo da linha de pesquisa do professor. É difícil um professor pegar um assunto muito novo para estudar, sendo que ele não tem uma experiência passada. Sim, e também, não sei se é também o foco da pergunta dele, esse artigo, obviamente, vale como currículo, independentemente da época que você publicou, se for no curso técnico ou na graduação, e lá no processo seletivo do mestrado, na análise de currículo, ele vai valer. Talvez, daí dependendo, possa ser feito ali um corte, não aceitamos artigos há tantos anos atrás, mas no mestrado normalmente não tem isso. Então vai valer como pontuação para a sua entrada. Ele não vale, por exemplo, existem alguns programas de pós-graduação que exigem que você tenha um artigo científico para concluir o mestrado. Doutorado, isso é muito comum, no mestrado, acho que não sei se são todos. Ou você não vale bom, eu acho que não é válido você utilizar esse artigo passado para, olha, aqui, eu já tenho um artigo, já eliminei esse item. Não. Seria um artigo publicado com base no seu trabalho ali no mestrado, durante o mestrado. Antônio, a LDAF aqui botou: Oi, saudades, deve ser do Universidade da Química. Então, ao longo da sua graduação, quais foram os maiores obstáculos para você? Você aí já botou alguns do ensino médio, né? Eles fizeram com que você pensasse em trancar o curso? E se sim, o que foi a sua motivação para não desistir? Pode responder que depois eu tenho uma história também boa para contar. Então, trancar o curso, não. Por incrível que pareça, embora fosse algo bem natural, isso nunca passou na minha mente. Sim, nunca, nunca, em momento nenhum. Trancar o curso e nem trancar disciplinas. Normalmente a gente puxa algumas disciplinas, depois desiste e tranca. A minha maior dificuldade era principalmente as disciplinas que eram difíceis. Todo período tinha uma disciplina que enchia o saco. No primeiro período eram várias, mas no segundo tinha física, depois veio a físico-química 4, termodinâmica, para mim foi muito, muito difícil. E eram essas as dificuldades. Eu tinha que estudar mais para essas disciplinas e tinha que passar. Eu consegui lidar bem em toda a minha graduação. Eu fiz monitoria, eu fui monitor da Casa de Descoberta, fiz iniciação científica. Mesmo com essas tarefas extras, eu consegui levar bem a graduação e eu nunca cheguei a cogitar em trancar. Teve um período complicado que foi quando minha mãe acabou quebrando o fêmur. Ela já era bem idosa, acabou quebrando o fêmur, ficou internada um tempo, mas ainda assim levei a graduação e nem pensei na época em trancar aquele período, ainda bem. Antônio, procura aí uma pergunta enquanto eu respondo. A minha resposta ela é um pouco diferente da sua, Antônio. Eu já pensei em trancar a graduação, eu fiz a graduação em farmácia, na UF também, lá aqui no Rio de Janeiro, né? E sabe quando que eu tranquei a graduação, Antônio? Eu nem sei se eu já te contei isso. Eu tranquei a faculdade de farmácia 2 dias depois de ter iniciado. Não sei se você sabia disso. Eu tranquei, foi. Basicamente por quê?
Ali eu era um garoto de, assim, 17 anos, que não tinha muita experiência, né? Mas o que que aconteceu? Durante o meu ensino médio, eu sempre fui acostumado a ir na minha escola, né, andando a 5 minutos da minha casa. E aí, quando eu passei para a faculdade, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, a UF ela é em Niterói, né? Eu então, para chegar à faculdade para estudar, eu tinha que pegar um ônibus, depois a barca Rio-Niterói, depois um outro ônibus para chegar na faculdade de farmácia lá da Ah, UF, que fica em Santa sim. Rosa. E Uhum. aí, Antônio, o percurso demorava 2 horas e 20. E aí, nossa, isso daí para mim foi um choque muito grande, Antônio. Eu lembro que eu fui no primeiro dia à faculdade, 2 horas e 20 para ir, tive as aulas lá começavam 8 da manhã, você pode imaginar que horas que eu saí de casa, né? E ainda devo ter chegado atrasado por causa do trânsito. Depois, mais de 2 horas e 20 para voltar para casa. Fiz isso um dia, fiz isso 2 dias, talvez 3 ou 4. Eu sei que na primeira semana de aula, Antônio, eu fui lá na minha coordenação de curso para falar que eu ia trancar a faculdade. E aí o coordenador perguntou por que eu ia trancar, né? E aí eu com vergonha de falar que eu ia trancar porque era longe da minha casa. Eu tinha vergonha de falar isso, é verdade, ué. Aí eu Calor, virei calor. lá para o coordenador e fui falar alguma coisa do tipo, o meu pai era militar, ele tinha sido transferido para o Rio Grande do Sul e que eu ia ter que trancar a faculdade. Eu inventei lá uma história, né? E aí eu fui lá, tranquei a faculdade. Voltei de ônibus lá para casa, peguei a barca, né? Eu já tinha conversado com o meu pai sobre isso, né? A minha família, a galera, ninguém é da área de química, Antônio. Ninguém da área química, farmácia, nada disso. A galera aqui fez mais administração ou direito, né? E aí eu lá coloquei na minha cabeça: poxa, meu pai fez direito, meus tios também. Por que que eu não faço direito? Tipo, eu que nunca tive aptidão para essa área, Antônio. Eu sempre gostei muito mais de química e de biologia, né? Eu então lá coloquei lá na cabeça que iria fazer direito. Eu te falo, Antônio, que aquela noite eu não consegui dormir, pensando: caramba, eu vou ter que estudar tanta coisa no direito, eu não gosto de nada disso. Eu lembro que no dia seguinte, Antônio, eu acordei o mais cedo possível, eu peguei o primeiro ônibus que passou na porta da minha casa, fui lá para a faculdade de farmácia falar com o coordenador, que o meu pai não ia mais ser transferido coisa nenhuma para o sul e que eu ia ir, né, que eu assim podia destrancar, porque eu fiquei com aquilo na minha cabeça: caramba, eu vou estudar uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de química, eu gosto de biologia. E aí, né, isso daí aconteceu comigo, claro, ali, uma pessoa sem a mínima experiência e às vezes a gente vai passando por percalços e por causa da experiência a gente vai deixando se levar. Mas aí depois eu caminhei durante a faculdade, a gente vai se acostumando com a rotina, a gente vai começando a criar as nossas superações e aí me formei lá no tempo devido. Não sei qual foi a pergunta que você pegou, eu vi uma aqui da IDAF de novo, mas fala aí você. Então, tem uma pergunta mais rápida, eu esqueci, eu não consegui ver quem perguntou, mas perguntaram Uhum, sobre o livro do Marham, livro de Química Geral. Tem uhum. muita gente que pergunta sobre esse livro e eu nunca respondo. Eu nunca respondo porque eu não tenho esse livro. Tem bastante Eu livro de também Química não. Geral aqui, mas o Marham eu não tenho. Mas o melhor livro de Química Geral, sem dúvidas, é o Atkin de Jones. Ele é muito mais aprofundado do que Sim, qualquer sim. um outro livro que nós temos. O Brown o pessoal gosta bastante também, mas para mim o melhor livro é o Atkin de Jones. Ah, Concordo com você. mas o Marhan eu não conheço. Mas eu acredito que seja um livro semelhante ao Coates, semelhante ao Spencer, semelhante ao Brad. O Léo tem um Brad atrás dele aí. Aqui também em algum Acho lugar, que é o mas tá. Russell. Não, não é o Brad, É não, é o isso, Russell. você está com o Russell, Russell Russell. atrás. Isso, é o Russell. Eu É o acredito que Russell. sejam livros equivalentes. Bom, mas o Uhum. Antônio Gomes fez uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Professor, qual a sua maior lição que você aprendeu fazendo pesquisa? Olha, eu não sei exatamente Boa o pergunta. que você está querendo saber com a pergunta. Eu vou responder de maneira muito geral, ou seja, qual é o maior benefício que uma pessoa tem, né, ao encarar um mestrado, um doutorado,
uma pós-graduação, que é essencialmente projetos de pesquisa. Na área de química, quando a gente entende como que a química funciona, como que a pesquisa funciona, nós não somos mais comprados com qualquer notícia. Aparece uma notícia, descobriram uma vacina, ou encontraram um remédio contra a Covid agora, né, no nosso contexto. Ou aquelas notícias bem chamativas. Quem sabe como a pesquisa funciona, olha para isso e fala, não, publicaram um artigo que mostrou um determinado estudo, esse estudo tem que ser verificado. Assim, nós não caímos nessas notícias maravilhosas porque nós sabemos como isso funciona. Entendemos também que a ciência, apesar de ser maravilhosa, ela não é dona da verdade. O que nós temos é um estudo que mostra ali um determinado caminho, que pode ser contestado a qualquer momento. Isso não é uma fragilidade da ciência, pelo contrário, é isso que faz com que a ciência evolua, a ciência cresça. Então, eu acho que o grande mérito, a grande vantagem que a gente tem ao fazer uma pós-graduação é não ser enganado nesse respeito, saber como essas coisas funcionam, conseguir pegar um artigo científico, ler esse artigo, extrair informação a partir dele. É uma visão completamente diferente do que a gente normalmente tem só com a graduação. Talvez um outro professor passou ali um determinado trabalho, cobrou ali uma leitura de um artigo científico na forma de seminário, mas é na pós-graduação que a gente entende como isso funciona. A gente consegue notar de uma maneira mais ampla algumas fragilidades da ciência, e isso não é ruim. Pelo contrário, você entende, você começa a compreender como aquilo funciona, sabe que tem alguns pontos que precisam ser melhorados, pensando na área de química, a gente não entende tudo, é necessário mais conhecimento sobre aquilo. Essa parte da pesquisa, eu defendo muito que ela fique mais próxima da graduação, que os alunos de graduação cada vez mais tenham mais acesso a artigos científicos, estudem também através desses artigos. Eu tento fazer alguma coisa lá na Universidade de Química para contribuir. Eu acho isso fundamental para abrir a mente, para ver a química ou a ciência, de uma maneira geral, de uma forma bem mais ampla. Eu concordo que a pesquisa é algo fundamental e, Antônio, como que a gente consegue certa independência tecnológica dos outros países? Por meio da pesquisa. E como que a gente insere pesquisa nas universidades? Por meio do fomento com os alunos, porque o professor, ele lá tem tantas atividades que ele muitas vezes não consegue parar na bancada. Mas com o apoio dos alunos, eu acho que isso é fundamental. Você falou de colocar mais pesquisa na graduação, isso é fundamental para que a gente consiga cada vez mais caminhar nesse terreno da tecnologia de ponta. E eu não sei, Antônio, se eu já te falei que a pesquisa ela foi um divisor de águas na minha vida. Deve ter falado, mas pode compartilhar aí qual o contexto. Não, então, lembra que eu fiz faculdade de farmácia, me formei, e aí eu queria ser, então, professor de ensino médio. Eu fiz, então, a complementação lá de Química Licenciatura, né? E aí, quando eu, então, tinha obtido essa parte, eu já tinha a experiência de 6 anos como monitor de Química dos meus colégios de ensino médio, e quando eu podia dar aula no colégio, o colégio, em vez de me contratar, me deu um pé na bunda. Não sei se eu te falei disso daí. Sim, e aí eu fiquei sem chão, porque a minha vida toda eu estava galgando em ser professor daquele colégio e, de repente, o nosso acordo tinha sido quebrado. E aí o que eu fui fazer? Eu saí distribuindo meu currículo em farmácias, eu sou farmacêutico, né? E aí uma farmácia me chamou, e no mesmo dia, Antônio, eu tinha que ir na farmácia ou ir para entrevista de mestrado. E eu acabei indo para entrevista de mestrado, aonde lá no curso eu conheci várias pessoas que estavam na mesma situação que eu. A gente acaba de se formar e às vezes não consegue encontrar de cara uma posição no mercado de trabalho. Então, para mim, foi super importante fazer a pós-graduação, e foi durante a pós-graduação que eu vi até que eu não mudei a minha ideia de ser professor, mas eu mudei de ser professor do ensino médio para ser professor universitário, justamente por causa dessa parte que a gente tem mais acesso à pesquisa. E aí eu digo que é como se fosse um vírus, que ele te pega e você não consegue depois largar.
você fica curioso, você fica querendo lá descobrir cada vez mais coisas. Nossa, a pesquisa científica, eu digo hoje que ela é algo fascinante na minha vida. Tem uma pergunta aqui, Antônio. Você ia falar ou não? Que eu ia ler uma pergunta aqui, mas pode Isso. complementar. Segura pergunta aí, só uma curiosidade, Vai. fora de contexto. Eu não sabia, quando eu entrei na graduação, que para ser professor universitário você não precisava ter licenciatura. Então, para mim, só seria possível ser professor de Química, História, Física, Biologia e disciplinas do ensino médio. Se eu soubesse disso, muito, mas muito provavelmente, eu teria cursado farmácia, que juntava ali o que eu gostava, que era biologia na época. Hoje não sei nada mais de biologia, mas na época eu gostava muito de biologia e química. Se eu tivesse esse entendimento, que ao fazer a faculdade de farmácia, depois eu poderia ser, inclusive, professor, eu teria cursado farmácia. Por falta de conhecimento na época, eu acabei indo para química. Mas diga aí, qual a sua pergunta? Tem uma aqui. Em algum momento no exercício do magistério, você teve dúvidas se aquela realmente foi a escolha certa? Não de uma maneira mais ampla. Não de uma maneira mais ampla. Mas eu passei por alguns sufocos, né? Teve uma vez. A minha primeira experiência profissional foi terrível. Terrível mesmo. Primeiro, a minha idade já não funcionava. Eu comecei a dar aula, eu tinha 19 anos. Assim, eu era professor de ensino médio com 19 anos. Não foi uma situação, vamos dizer assim, formal. Acontece que aqui perto da minha casa tinha algumas escolas. Tinha uma escola específica que era o meu sonho dar aula nessa escola. Uma escola pequena até, mas na época eu achava que era uma coisa muito grande. Nossas histórias são E parecidas. Só que não foi a escola que eu estudei, enfim. O, Sim. e lá, tinha um professor de química, inclusive ele era engenheiro químico, deve ter feito complementação pedagógica também. Ele se acidentou e precisaram ali de um substituto. Então eu apareci lá na figura de professor substituto, uma amiga minha me indicou, dei aula para uma turma de primeiro, segundo e terceiro ano. Eu estava atuando como professor, na prática eu não poderia, eu acho que isso no final não era legal, mas isso aconteceu lá em final de 2004. Eu tinha 19 anos, para dar aula para moleques de 17 anos, 16. Nossa. Já era uma situação um pouco ruim. Por incrível que pareça, a turma de terceiro ano, que eram que tinha os alunos da minha idade praticamente, foi uma turma bem legal. Na época eu dei aula para um dos meus melhores amigos de infância, ele estudava lá, eu acabei sendo professor dele, brinquei várias vezes, olha, agora se você quiser ir no banheiro vai ter que me pedir permissão. Ele hoje é professor também, enfim, mas esse terceiro ano foi legal. O segundo ano empurrou. Agora, o primeiro eu não conseguia dar aula. Eram 40 alunos lá que me olhavam, não olhavam como professor, olhavam como sei lá, alguém metido lá a ser professor. E todo dia, era uma vez por semana, na terça-feira. Quando ia chegando a terça-feira, a situação ficava chata, já começava a ficar estressado. Foi horrível, 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 horrível. E durante aquele período, né, eu fiquei pensando, pô, será que é mesmo isso que eu quero? Mas eu tinha claro na minha mente que aquilo era uma experiência temporária. Eu não era o professor da turma. Tiraram o professor da turma e eu apareci ali. Qual seria a minha experiência se eu começasse como, de fato, professor desde o início do ano? Será que os alunos iriam me olhar como professor e eu teria o respeito deles? Então eu esperei alguns anos para que isso de fato acontecesse e não houve grandes problemas. É claro, turmas de ensino médio são agitadas, isso faz parte, mas não tive esses problemas de falta de respeito. Agora, essa experiência com essa turma de primeiro ano especificamente foi brabeira. Da minha parte, Antônio, eu aqui pensando, não lembro de uma situação que tenha me desmotivado a ser professor. Mas eu lembrei de assim, situações que a gente passa que são muito difíceis, como você colocou essa daí, os alunos não lhe reconheciam como um professor, né? Uma situação que sempre foi muito difícil para mim, principalmente quando eu estava iniciando lá na UESO, no Centro Universitário Estadual aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, era que eu dava aula de Química Geral e aí essa assim, instituição ela recebe pessoal da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, são pessoas é, assim, são assim muito necessitados, são pessoas que
por sorte, talvez tenham conseguido frequentar um colégio de ensino médio de razoável qualidade. E os alunos chegavam com muitas necessidades, Antônio, mas muitas necessidades mesmo. E eu, então, tentava dar o meu melhor para os alunos. E aí vinha a prova, chovia zero, chovia um, chovia dois, porque eu tinha em mente, como professor universitário, que, gente, eu tenho que preparar esses alunos para a universidade inteira. Eu não posso aliviar ou então dar ponto para passar, porque senão o cara não vai sair do segundo período. O cara tem que aprender a estudar. O cara tem que sentar na cadeira, o cara tem que entender essas coisas. Então, algo frustrante para mim era assim, tem o lado bom, quando o aluno, ele lá tira uma nota muito ruim, você para conversar, você faz um trabalho psicológico com a turma. Eu, assim, no dia seguinte à minha prova, Antônio, que eu dava as notas, eu passava uma aula só conversando com os alunos. E quando eles conseguem melhorar as notas por eles mesmos, nossa, a gente tem um sentimento de realização incrível. Mas o ruim, às vezes, é que a gente vai vendo que muitos alunos, eles vão, tipo, abandonando. E aí você vê, mas eu não posso fazer diferente, senão eu não vou estar te preparando para os períodos depois, que talvez sejam até mais difíceis. Isso é um ponto que eu acho dificílimo, é você dar a prova, ver que o aluno tem problema, você quer ajudar, mas o aluno some. Nossa, isso daí me dá um sentimento de vazio, mas estamos lá fazendo o nosso papel e acho que é fundamental mostrar. Nós estamos do lado dos alunos. A minha maior felicidade é ver os alunos serem aprovados pelos seus méritos próprios, estando preparados para realmente passar para o segundo período. Eu agora lembrei até do anime, eu sei que você gosta do anime, Antônio, dos Cavaleiros do Zodíaco. Foi na hora isso daí, O quando falou. Cavaleiro do Zodíaco de Áries, ou Touro, ou Gêmeos, ou sei lá qual, ele não pode deixar os outros passarem, porque vai vir uma casa mais difícil depois. Pois é, o Mu deixou passar, só que antes consertou as armaduras. Então, assim, ainda deu suporte lá pra Verdade. ele. Então, Antônio, aqui uma outra do Shelton Souza. Em um país como o nosso, como motivarmos a galgar essa trilha tão árdua da pós-graduação, mestrado e doutorado? Como é que a gente incentiva os alunos? Quer responder? Tá, Senão eu então, posso. bom, primeira coisa, pós-graduação é um caminho. Mestrado e doutorado é um caminho, não é um único caminho. Ou seja, tem pessoas que não vão querer ir para pós-graduação porque não querem ir para pós-graduação, não é isso que eles querem fazer. Com o diploma de graduação já conseguem fazer bastante coisa. Eu tenho um amigo da época da graduação, ele sempre quis ser professor. Eu nem sei se ele, não vi se ele entrou aqui na live, ele sempre quis ser professor. Não quis fazer pós-graduação. Uma vez eu conversando com ele, ele deixou bem claro que ele não queria, ele foi ser professor. Hoje ele é sócio de algumas escolas, ele tem algumas instituições, está muito bem naquela carreira que ele seguiu. Então, assim, pós-graduação, ela não é o único caminho. Eu, obviamente, eu defendo, porque foi o caminho que eu escolhi, eu gosto, sei dos benefícios. Acho que a gente tem que sempre deixar claro para qualquer aluno, desde quando a gente fala de profissão, o que é aquele caminho, o que é aquilo, o que é a pós-graduação, o que você pode aprender, o que você pode ganhar com isso, quais são os seus benefícios. Você quer ser um pesquisador? A palavra cientista te agrada, ou seja, você quer descobrir coisas novas ou modificar um método, enfim. Se esse conjunto de coisas, se esse conjunto de mudanças te agrada, então você vai ter que fazer pós-graduação. Só graduação não acaba sendo o suficiente. Então, se essa é a sua ideia, siga a pós-graduação. E isso tem que ficar bem claro para os alunos. Uma coisa que é muito ruim, já foi citado na live anterior, é quando o cara ele faz apenas a pós-graduação, porque hoje nem dá para fazer isso. Alguns anos atrás dava, era a chance dele ter uma bolsa, meio que ter ali um emprego.
Eu só ia acrescentar, Antônio, que as pessoas têm que se informar. Por exemplo, quando eu comecei a pós-graduação, eu tinha lá a graduação de farmácia e eu comecei a fazer mestrado em química. Os meus pais achavam que por eu estar fazendo mestrado em química, eu iria poder trabalhar como engenheiro da Petrobras, coisa que não tem nada a ver. Você teria que É, cursar engenharia realmente. química ou é, química industrial, né? É, só assim, para deixar claro que fazer pós-graduação, primeiro, não é certeza de emprego para ninguém. Muita gente pode Não, pensar, eu vou não, fazer uma pós-graduação não. porque aí eu vou. Talvez você tenha um assim, mercado de trabalho mais amplo, você possa ter mais opções. Mas, de novo, seja graduação, mestrado, doutorado, o que você tem que ter em mente de fazer? Da melhor maneira possível. Estude muito. Converse com pessoas que você está querendo, por exemplo, daqui a 10 anos, ser algo parecido com essa pessoa. Eu falaria aqui, se informe e tente ver qual foi o caminho que algumas pessoas que você admira, que você gostaria de chegar nessa posição, elas pegaram. Não que você vai seguir o mesmo caminho, mas aí já é mais ou menos um caminho das pedras. Eu acho que nem eu, nem você tivemos muito isso, pelo menos nas nossas famílias. Nós é como, na minha família, eu acho que ninguém seguiu a área de química, não tem ninguém nessa área de química exatas. E, assim, conversar com pessoas que têm mais experiência é algo, assim, que lhe ajuda nessa parte. É, Fala que isso é depois eu tenho outra importante. pergunta aqui. Tá, não, essa é a importância de uma iniciação científica, porque você já tem acesso ao seu orientador, ainda na época da graduação, como professor da instituição, e é ele que vai te, pelo menos na área da pesquisa ou na área da pós-graduação, ele vai conseguir te ajudar, te orientar muito nesse Sim, respeito. Mas diga aí. sim. Tem uma pergunta aqui da Nath CPS do Instagram, Foco na Voz. Qual a importância que nós vemos em ter uma cadeira de voz ainda na formação acadêmica? Então, ter uma cadeira de voz como disciplina de graduação. Acredito que o sistema de disciplina de voz ou cadeira de voz seja algo voltado para melhorar, né, a posição de voz Isso. e forma como falar. Confesso que eu nunca havia pensado nisso. Sim, nunca havia imaginado. Mas é até que uma ideia interessante. Pelo menos como disciplina optativa, de repente, ou pelo menos para iniciar como disciplina optativa, é muito legal, assim. É legal a ideia. Até porque o- isso é necessário para ser professor, né? A forma como nós falamos, posicionamento, isso é importante. E, de novo, eu nunca havia parado para pensar, mas eu acho que é algo extremamente útil. Útil mesmo. Para quem já consegue falar bem, melhorar. Para quem tem algumas dificuldades, vai ter ali algumas dicas profissionais e evoluir nesse sentido. Eu acho que seria bem bacana, inicialmente, talvez, como uma disciplina optativa. Nossos currículos são bem inchados já, temos bastante coisa, talvez seja difícil colocar mais uma disciplina assim, mas como disciplina optativa, eu acho uma ideia bem legal. Eu acho uma assim, ideia fantástica, Antônio. Ainda acho que isso daí iria nos preparar não só para a sala de aula, mas como a gente assim ter uma melhor qualificação para até apresentar seminários. A gente ter dicas técnicas sobre apresentar seminários, dicas técnicas sobre respiração, como a gente quebrar o gelo. Gelo que eu falo é a gente ficar mais relaxado para entrar numa sala de aula. Tudo isso daí, assim, tudo isso afeta a voz. O seu estado de nervosismo, você já vai dar uma aula muito mais travada do que se você tiver mais relaxado. Eu acho que é uma ideia muito boa. Antônio, uma assim, resposta sim ou não. Átila está perguntando, Antônio, você conhece o professor Jorge de Sá da UF? Eu não. Eu também estudei na UF, né? Não. Você? Não, eu não conheço, mas esse cara é uma das maiores inspirações da Universidade da Química. Eu conheço ele pelas videoaulas dele, do Física Moderna UF, aulas fantásticas. Eu assisti algumas aulas dele antes de criar o Ensinando e Aprendendo. E uma vez eu fui na reitoria, eu passei do lado dele, fiquei olhando, mas fiquei com vergonha de falar com ele. Então, pessoalmente, não, mas conheço parte do trabalho dele. Eu sou fã muito,
Eu sou um grande fã dele, né? Uhum. Sim, acho o trabalho dele muito, muito bom. Bem, Juan está aqui perguntando. Muitos colegas da graduação e de outras universidades me pedem para ser orientador deles. Posso ser orientador ou ainda está muito cedo para isso? Meu sonho é ser professor universitário. Pelo que eu entendi, Antônio, ele é um aluno de graduação, talvez seja um aluno que se destaque, que tenha notas muito boas e que consiga explicar muito bem para os colegas, né? E aí os amigos querem que ele seja o orientador. No caso, para ser orientador, tem que ser um professor da instituição para ser orientador. O que ele pode ser é um colaborador. Pode ser um projeto de um professor com um colega dele que ele vai colaborar. E aí os três vão realizar o projeto. Mas para ser orientador, tem que ser um professor da instituição. Então, se for um aluno de graduação, você vai ser um amigo mais inteligente que seus colegas e vai ajudá-los. Muito parecido quando, sei lá, você vai dar uma aula lá para os seus colegas. Né? Você não é professor, mas você está ali tirando dúvidas. Se você já for formado, você pode ser um co-orientador, eu não sei, na área de pesquisa, para monografias, por exemplo, você pode sem muitos problemas. Então, o colega seu mestrado e doutorado também. Oi? Para mestrado e doutorado também, porque às vezes a gente pega como co-orientador alguém da indústria, que só tem a graduação. Enfim, tem algumas regras e tudo mais, mas nesse sentido você poderia. Antônio, peguei aqui uma pergunta excelente, gostei muito. Professores, se pudessem voltar no tempo para presenciar um momento de descoberta na história da química, qual momento escolheriam? Essa pergunta é bonita, hein, Antônio? Mas talvez tenha que pensar para responder. Quer dizer, pensar um tempo maior. Vamos fazer o seguinte? Tem outra pergunta, a gente avança e antes de finalizar a live a gente finaliza com essa resposta? Pode ser. É uma boa pergunta para a gente finalizar. Você está marcando o tempo aí, Antônio? Acho que a gente Estamos a 41 minutos. Tá, beleza. Tem uma outra aqui, Antônio. Professores, é possível ser licenciada e trabalhar em empresas como responsável técnica? Sou licenciada e pretendo fazer mestrado em Química Medicinal. O licenciado em Química pode ser responsável técnico ou tem que ser uma outra atribuição bacharel ou industrial, Antônio? Olha, eu não tenho essa resposta exata para você. Inclusive, pretendo trazer alguma coisa disso lá para o canal. Acontece o seguinte, eu tenho algum lugar aqui que em um determinado conselho regional, eu não sei se vale para todos, estava aqui, eu apaguei há pouco tempo, atribui que o licenciado e o bacharel têm a mesma equivalência. Então, se o licenciado estiver vinculado ao Conselho Regional de Química, ele teria as mesmas atribuições que o bacharel. Foi a imagem que apareceu, eu não posso garantir, eu precisaria ter essa confirmação, embora eu conheça, por exemplo, eu tive contato com um rapaz que ele trabalhava na indústria e ele era só licenciado. Geralmente o licenciado vai para a escola, ele nem se filia ao CRQ, mas no dia que eu me formei, por exemplo, o cara lá do CRQ me deu a carteirinha do CRQ. Então, a princípio, como licenciado, eu poderia. Eu acho que sim. Tá? Se você estiver vinculado lá ao CRQ, tudo direitinho, você pode ter a mesma atribuição que o bacharel. Se o bacharel pode ser responsável técnico e o licenciado seria equivalente, ele também poderia. Mas falta uma referência mais exata. Não sei se o Léo tem a resposta mais assertiva. Não, eu não teria. Teria que realmente pesquisar. Essa daí eu também não sei. Antônio, uma outra boa pergunta aqui. Qual foi a sensação de publicar o seu primeiro artigo científico? O meu primeiro artigo foi na época da graduação. Então, eu entrei no mestrado com um artigo no JBCS. Foi muito legal porque eu contribuí com esse artigo, sabe? Assim, eu estava inserido no trabalho de doutorado, eu não conseguia fazer nada como eu falei, né? O projeto de iniciação do laboratório foi muito complicado, mas eu consegui sintetizar um ligante com um rendimento bem maior do que o pessoal esperava e eu consegui sintetizar o complexo. Então, assim, de fato, eu contribuí. E o artigo era sobre esse complexo em si.
Então, a parte ali de síntese eu acabei contribuindo e foi muito bom. É legal você terminar a graduação sabendo que você fez uma contribuição para a bibliografia científica. Sabe? Você conseguiu ajudar a ampliar o conhecimento de química. Que na prática, muitos artigos são isso, né? A pessoa talvez pensa lá no artigo apenas como uma questão de pontuação, mas na prática você está ampliando a bibliografia. Você imagina que o conhecimento seja uma esfera ou um círculo, você está esticando um pouquinho a borda desse círculo, bem pouco, ok? Mas você está empurrando um pouquinho, esse círculo está se tornando um pouquinho maior. Quando você publica um artigo, você acaba fazendo isso. Bem, para mim, a sensação de publicar meu primeiro artigo científico, Antônio, foi sensação de vitória. Nossa, eu lembro que eu estava no mestrado, né? Eu estava trabalhando com a parte de petróleo e aí estava desenvolvendo compostos com ação anti-incrustante, né? Conforme a gordura entope as artérias, nós temos que alguns sais de baixa solubilidade entopem os encanamentos do processo de extração de petróleo, né? E aí, além de fazer o trabalho, eu tinha que escrever sobre aquilo, né? Escrever em inglês, que era uma língua que para mim não era tão fácil lá na época, a gente escrever, né? E eu não fazia a mínima ideia do que era um artigo científico. E aí eu fui conversar com o meu orientador, que também era o mesmo que o seu, o professor Valquimar Carneiro, né, Antônio? Ele lá virou para mim e falou: eu não sei fazer isso não, pega artigo e lê. É claro que ele sabe fazer isso, mas ele não ia ali me, assim, dar o pulo do gato. Ele lá queria que a gente aprendesse a fazer as coisas. E aí eu aprendi que para, então, saber escrever artigo tem que ler muito. E aí eu li a beça, nossa, eu comecei a ler artigo, e aí eu não entendia, pegava dicionário, tentava traduzir do inglês para o português. Nossa, mas foi um processo muito penoso. Esse meu primeiro artigo, Antônio, que não foi no JBCS, acho que o seu você falou que foi no JBCS, o meu foi na Telquem, que é uma revista, acho que até pior do que o JBCS. Mas foi tão difícil lá escrever, e aí a gente depois tem que ver a parte de objetivo, a parte de resultados, a parte de método, a parte de conclusão. Referência bibliográfica, Antônio, meu Deus, como é que é o padrão de referência bibliográfica? Foi uma coisa tão difícil assim, que no final, quando você ganha o aceite, gente, é um sentimento de vitória, tipo, é o seu primeiro artigo científico. Eu ali me vi, Antônio, que o meu nome ia estar na história da humanidade. Ninguém nunca mais ia apagar, pelo menos naquele... É sério, Antônio, estou falando a verdade. Pelo menos naquele pedaço de papel, o meu nome ia estar escrito para sempre. Ou seja, eu podia morrer em uma semana depois, mas meu nome ia estar ali. E eu sabia que fui eu que fiz aquele artigo científico. Então, eu demorei 6, 8 meses para escrever o primeiro artigo. Foi uma sensação de vitória tão grande que já me deu vontade e ânimo de fazer o segundo. E aí virou um vício fazer artigo científico. É a versão mais apaixonada que eu vi de como que a gente... qual a sensação que a gente tem quando publica um artigo. Que por sinal você aprendeu muito bem. Deixa eu só pegar um gancho do que você falou, que eu achei muito importante. E isso foi uma das primeiras coisas que a minha orientadora de iniciação falou nos primeiros momentos. Quando eu perguntei, vem cá, como que a gente tem ideia para produzir isso? Ela chegou e falou assim, olha, você tem que ler e ler muito. Sim, é só através da leitura que as ideias vêm surgindo. Bom, hoje eu não estou inserido na pesquisa em si, na produção de artigos, mas pensando lá na Universidade da Química, alguém me perguntava, de onde que vem as ideias de você gravar vídeo? Ler, leitura. Eu leio alguma coisa, tenho ali uma ideia. Infelizmente eu não consigo produzir tanto quanto aquilo que eu acabo lendo. Sabe? Eu tenho muita ideia, mas eu acabo não conseguindo gravar um vídeo. Eu sei que alguns vídeos desses nem terão uma quantidade grande de visualização, não vai repercutir tanto, mas eu acho, assim, tem muita coisa legal para poder falar. E isso vem com a leitura. Uma coisa que eu queria falar, Antônio, é para todos que estão vendo a live, que são inscritos no canal do YouTube do Fórmula de Soluções, vocês já devem conhecer, né, o canal do Universidade da Química, e se inscrevam lá, que o professor Antônio, ele é fantástico e é um grande amigo meu. A gente já tem uma amizade aí de mais de 10 anos, né, Antônio? E recomendo fortemente o Universidade da Química. Tem uma outra pergunta aqui, Antônio. Igualmente para o Fórmula de Soluções. Quê? Igualmente para o Fórmula de Soluções.
Beleza. Ó, sou aluna da UF também, aluna de IC na área de Química Orgânica. Tenho minhas frustrações na síntese orgânica. E vão falar Pô, de síntese com a gente, Antônio? A gente é da área da modelagem, mas vamos ver aqui, ó, Alessandra Santoro. Como vocês lidam com prazos, mesmo com a pesquisa não caminhando conforme o esperado? E essa parte da pergunta é interessante. Léo, acho que você, na sua condição, consegue responder isso com mais propriedade ou complemento. Eu diria para Alexandra que prazos a gente sempre vai ter na vida, para tudo na vida. A gente mesmo vai se colocando prazos. Você está na IC da UF, você já deve ter posto um prazo para você terminar uma assim, disciplina, para você terminar a sua graduação, depois você vai ter um prazo para arrumar um emprego caindo no mercado de trabalho, ou então um prazo para você acabar um mestrado, ou então entrar no mestrado. Prazos tem em tudo na vida. Eu diria que a melhor maneira de você lidar com prazos, tenha certeza que você sempre está fazendo o seu melhor. Tipo, você sempre está se dedicando a algo próximo do máximo, porque a gente tem que tomar cuidado também que se a gente se dedicar ao máximo por muito tempo, a gente pode cair em exaustão. Mas tenha certeza que a sua síntese está dando certo ou errado. Você está se dedicando, você está assim indo no seu orientador para conversar com ele, vocês estão vendo novas metodologias e você está tentando. E aí a pesquisa tem muito disso. A gente pesquisa algo que pode chegar no resultado ou não. Mas não é que você não chegou no resultado que a sua pesquisa vai ser jogada no lixo. Se você não chegou no resultado, isso por si só já é um resultado. Já é algo interessante que depois podem vir mais alunos e tentar fazer alguma coisa diferente e vai ter um resultado diferente. Então eu diria que, mais do que me preocupar com prazos, eu diria que a gente tem que se preocupar se a gente está fazendo ou está participando do processo de uma forma adequada. Se você realmente acha que está se doando de uma maneira adequada. Saiba que tem vezes que a nossa vida pessoal interfere no nosso trabalho e a gente não consegue se doar tanto. Mas isso não é para ser o normal. Às vezes nós temos picos de trabalho, tem semana que trabalha mais, tem semana que trabalha menos, mas tome também cuidado, porque você é a melhor pessoa para lhe incentivar e também é a melhor pessoa para lhe jogar no buraco. Você sabe os seus defeitos, suas falhas, então tome cuidado com isso. Não seja dura demais consigo mesmo. Também não alivie muito para o seu próprio lado, mas tenha certeza que você está fazendo o melhor que você pode na hora. A gente está num período de pandemia que está difícil trabalhar. Talvez agora você esteja lendo artigo científico, você esteja conversando com o seu orientador sobre caminhos que podem seguir e tenha sempre a certeza disso. Faça o seu melhor em qualquer coisa na vida. Seja no graduação, mestrado, doutorado, seja no relacionamento com a sua família, com seus pais, com seus irmãos. Dê o máximo. Tente sempre ser ativo, tente sempre se preocupar com os outros. Tente sempre ter uma visão geral e se dedicar. Acho que é isso, Antônio, que eu poderia falar para ela de prazos e frustração. Eu só queria acrescentar uma coisa, mas de maneira mais formalizada. Ela deve estar preocupada porque, sei lá, a síntese não deve estar andando, não deve estar obtendo o que ela, a princípio, o projeto estava descrito, mas isso acaba não sendo um problema. Como ela falou, faça o seu melhor. Você também não vai falar que produziu zero. Você não produziu zero. Deve estar trabalhando, deve ter alguma coisa, avançou um pouco. Sabe? Você tem alguma coisa produzida. Quando você escrever seu relatório de iniciação científica, você vai escrever isso. Não conseguiu chegar lá no seu super antiviral que vai acabar com o coronavírus. Ok, não chegou nisso. Mas alguma coisa você foi. Quando eu tive problemas lá na minha iniciação com síntese, eu tinha um relatório. Nesse relatório tinha as sínteses que eu fiz, tinha o meu trabalho. Então, você tem, né? Você tem alguma coisa para produzir, para escrever. Eu estou preocupado que apareceu uma mensagem aqui, está faltando 13 segundos de live. Então vai acabar. Beleza, Tá, Antônio. vou encerrar Então, aqui. obrigado aí.